Era uma vez uma estância no Vale do Paraíba que tinha tudo para ser uma grande cidade. Precisava somente que os homens tomassem consciência de seu fabuloso potencial, mas não se esquecessem de continuar amando e respeitando o seu próximo. 207 anos passaram pelo tempo, numa corrida na qual a comunidade foi vencedora. Quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. As comemorações de aniversário foram simples e singelas. No banhado, vasta área alagadiça entre o rio Paraíba e a cidade, um jogo de futebol entre equipes de duas favelas marcou o início da transferência de mais uma comunidade pobre para outro local e o começo da remodelação de uma vasta área de 4 milhões de metros quadrados em grande área de recreação, com lagos, praias artificiais, bosques e camping, para atender ao lazer de todos os habitantes das cidades em desenvolvimento no Vale do Paraíba. No ano 2000, a Grande São Paulo, Grande Rio e o Vale do Paraíba formarão uma área com cerca de 78 milhões de brasileiros. São José dos Campos, que era estância climática, passou a ser estância industrial, com 255 mil habitantes, centenas de indústrias e fábricas. Ainda mantém a atmosfera de cidade sadia, com áreas verdes, praças, jardins, patrimônio histórico bem conservado, tráfego organizado e sem a poluição dos grandes centros urbanos do mundo. Prevendo o grande número de veículos, foi a primeira cidade a adotar no Brasil o sistema de parquímetro, resolvendo de maneira eficaz o problema do estacionamento. O parquímetro foi implantado com facilidade e sucesso, graças ao espírito comunitário dos habitantes da cidade. Mesmo depois de um dia de trabalho intenso, a noite em São José dos Campos é agradável. A alegria de quase 50 mil estudantes toma conta de seus bares e restaurantes. Uma cidade caminhando para o ano 2000 precisa ser planejada e urbanizada. As cores representam o uso do solo em São José, ou seja, áreas de predominância industrial, comercial, habitacional e áreas de lazer. Uma cidade só é humana se não tiver nenhum problema de água e esgoto. A nova estação de tratamento é das mais modernas. Recebe água do rio Paraíba, que passa por processador eletrônico para corrigir impurezas, e termina distribuindo água tecnicamente desejada para atender até 500 mil habitantes. Bom, em São José dos Campos nós temos apenas 2 favelas, das quais uma já está sendo preparada para ser transferida para um conjunto habitacional. 120 pessoas deste núcleo irão para um bairro novo, totalmente equipado com infraestrutura, água, luz, escolas, campo de futebol, áreas coletivas. As casas serão construídas em conjunto de 4... Para atender aos novos integrantes da comunidade, atraídos pelo grande surto industrial,
Construíram-se núcleos habitacionais com soluções coletivas, racionais e servidos de total infraestrutura urbana, sem esquecer, é claro, da natureza, da vida ao ar livre e da tranquilidade. Ao contrário do que acontece em geral no crescimento das metrópoles, onde chegam primeiro os habitantes, só depois de tudo terminado é que recebemos os primeiros moradores, livres dos eternos problemas de água, esgoto, energia elétrica, transporte e escolas. O problema do menor abandonado foi satisfatoriamente resolvido, dando-lhes trabalho na limpeza pública para gastarem de forma positiva as energias anteriormente dispendidas de forma prejudicial à sociedade. O setor de ocupação de menores da prefeitura é justamente dar uma ocupação para os garotos na idade de 12 a 14 anos e que, ao invés de ficarem pelas ruas brincando muitas vezes ou então aí estavam se marginalizando, eles vêm para a escola, prestam serviço às indústrias, como é o caso da Cerâmica Vaz, onde eles fazem pintura. O caso da Matsushita, que faz as pilhas nacional, eles trabalham com a anel de vedação da pilha, fazem uma seleção desses anéis e colocam numa disposição já pronta para ir para a máquina. E também nós temos um curso de eletrônica e é para montagem de circuitos. E com esse curso os meninos já podem se especializar na montagem de rádios, gravadores. São José dos Campos, essa cidade que hoje... Através de um programa de rádio semanal sem conotação político-partidária, o administrador da cidade desenvolve um trabalho de conscientização do espírito de comunidade, fazendo com que essa mesma comunidade participe ativamente de sua administração. Nós somos do Centro Cívico Escolar deste colégio e, graças ao apoio da Prefeitura Municipal, pudemos pintar os muros e os portões da escola. Recebemos todo o material, as brochas, as tintas e os pincéis, e o grande apoio moral. Como instância industrial, São José dos Campos aglomera uma força de produção das mais especializadas. Kodak, Ibrap, Matsushita, Monsanto, Kanebo, Eaton, Ericsson, Hitachi, Engesa, Petrobras e tantas outras empresas como a Alpargatas, que com seus milhares de funcionários produz 250 mil pares de sapatos por dia. R$ 2.449.209 metros quadrados de área total. 220.036 metros quadrados de área construída. E 9.240 funcionários atestam a presença da General Motors do Brasil em São José dos Campos. Aqui é estampado e montado o Chevette, e também são fabricados os motores de veículos GM. A Johnson & Johnson, além de seu complexo fabril, desenvolve aqui trabalhos de pesquisa. Jovens cientistas brasileiros e de várias nacionalidades buscam novas descobertas para a indústria farmacêutica, medicina preventiva e produtos de maior eficácia nos tratamentos de saúde. Em um país de dimensões continentais como o Brasil, o avião é mais que uma necessidade, é uma exigência. Aviões que atendam às necessidades brasileiras, sempre que possível projetados e fabricados por brasileiros, demonstram o esforço incessante e urgente de obtenção de nosso know-how
e da elevação cada vez maior do nível tecnológico industrial do país. Congregando trabalho para mais de 2.000 empregados, desde engenheiros de alto nível até operários especializados em construção aeronáutica, a Embraer é hoje uma empresa tão dinâmica quanto os jovens que dela fazem parte. Nada adianta o desenvolvimento exclusivamente material da cidade se a comunidade não tiver nível educacional e cultural para receber o progresso. Utilizando métodos pedagógicos os mais avançados, São José dos Campos mantém investimento em educação no nível de 37% da receita bruta do município. A nossa escola, os alunos participam ativamente em todas as instituições. Temos o pelotão de limpeza que os alunos ajudam nos pequenos serviços da escola. Cada sala de aula possui 4 canteiros, eles fazem a preparação da terra, adubam, semeiam e depois vão acompanhando o crescimento dos legumes ali plantados. A merenda é servida pelos próprios alunos. Eles fazem um curso de merendeira, possuem um uniforme e elas mesmas servem a merenda para os seus coleguinhas. Além dessas instituições, nós temos farmácia na escola, que é cuidada pelos próprios alunos. Temos aulas de educação física, o AJAN, que é a Associação Juvenil de Amigos da Natureza. O objetivo em se desenvolver esse trabalho cultural em São José partiu da ideia de se prestigiar grupos de figureiros que desenvolvem já há muito tempo um trabalho fixando o folclore e a cultura do Vale do Paraíba e estavam assim sem qualquer perspectiva de apresentação. Então nós fizemos a primeira Praça da Cultura e dentro de um espírito de agregar não só figureiros que a gente queria projetar perante o público de São José, mas também outros elementos ligados a outros setores da arte. Então reunimos um grupo de 47 artistas e convocamos alguns grupos folclóricos para apresentação em praça pública e lançamos a primeira Praça da Cultura, já com o objetivo de sistematizar essa atividade. Os homens da estância, que tinha tudo para ser uma grande cidade, tomaram conhecimento de seu fabuloso potencial e não se esqueceram de amar e respeitar o próximo. E tornaram São José dos Campos não apenas uma grande cidade, mas um exemplo de que é possível crescer por igual. Ser uma cidade como poucas, fiel ao seu destino, uma estância industrial e climática como sempre.